Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, boa noite. Bom, então eu escolhi um tema, né, para conversar com vocês, que eu acho assim bastante importante, e eu dei como título assim, o culpado sou eu. Porque na maior parte das vezes, na maior parte das situações, quando as coisas não dão certo para nós nunca conseguimos admitir que nós somos o culpado, que o erro partiu de nós, que nós não temos capacidade para fazer tal coisa. Então o nosso ego, ele trabalha em oposição, né? O nosso ego, ele acaba criando, né, assim, um culpado, né, pelo fato de a minha vida não ter dado certo. Então, deixa eu explicar aqui. Vamos começar com uma lista aqui muito interessante, né? Então sempre, por causa de nosso ego, o nosso ego, você sabe que ele tem que ser algo competitivo na sociedade, né? Competitivo. E por ser competitivo, né? Você não pode, em hipótese alguma, demonstrar, presta atenção, fraqueza, e também que você não consegue. Uma coisa mais ou menos por aí, assim, né? Então, eu não posso admitir fraqueza. Se eu admitir fraqueza, outro passa por cima de mim, meu nome é jogado na lama, né? Aí acontece uma coisa chamada desonra, né? Então, a desonra é uma coisa típica do ego, tá? Os japoneses se matavam, qualquer desonra era motivo de harakiri, motivo de suicídio. Ai, perdi a guerra, perdi não sei o quê. Você não tem noção quantos orientais, não é só no Japão, não, no Extremo Oriente ali, Coreia e tal, eles vão fazer vestibular na faculdade, aquelas faculdades concorridas, e quando o indivíduo não passa, muitos se matam, muitos se suicidam de vergonha de se apresentar aos pais por ter falhado, por não ter passado no exame, por não ter conseguido uma vaga. Sempre já moda pega aqui no Brasil, né? Né? Entendeu? Então, isso demonstra o quê? Isso demonstra essa fraqueza humana de você admitir o seu próprio erro, né? De admitir que nós temos limites. Se nós vamos para um jogo competitivo, fatalmente eu posso perder esse jogo competitivo, eu não posso ganhar sempre. Por melhor que eu seja, um dia vai ter alguém melhor que eu. Né? No Kung Fu, a gente sempre fala o seguinte, você pode manter até um certo nível. Um dia você será derrotado por alguém mais forte, mais jovem, porque você vai envelhecendo, né? Você vai perdendo aquele vigor, perdendo aqueles reflexos, perdendo aquele tudo. Chega uma hora que você vai ser derrotado. Qualquer guerreiro é derrotado. Ninguém é invencível para sempre. Né? Então, todas as nossas falhas, né? O nosso ego, ele não pode admitir que ele falhou, então ele vai sempre colocar a culpa no outro. E quem é esse outro nessa história nossa? Esse outro pode ser uma série de situações, tá? Uma série de outros. Por exemplo, no caso de um relacionamento, quer ver que interessante? Afetivo. No caso de um relacionamento afetivo, quando o relacionamento termina, sempre é culpa do outro. Não é minha culpa, tá? Então termina o relacionamento, não, ele me traiu, ele me fez isso, ele me fez aquilo, ele é um salafrário, sem vergonha, né? É o outro é o culpado do relacionamento terminar. Né? Muito bem. Uma outra coisa, né,
que apagou tudo aqui? Ah, você bateu aí, né? Satanás, né? Culpado é o diabo, né? Se eu errei foi por causa do diabo. Na igreja tá cheio disso, né? Na igreja crente é o que mais tem. O diabo, a tentação. Tentou, né? Eu vi aquela mulher gostosa, mulher do outro, tentou, fui lá, peguei. O diabo mandou roubar, tentou. Então a tentação do diabo, então o diabo, né? Agora, outra coisa, encosto. Quantas vezes, né, a gente não fala que é o encosto, tô com encosto. Ai, tô mal, tô deprê, tô não sei, ai meu Deus do céu, minha vida é uma bosta, nada dá certo, não sou feliz. O culpado é o encosto. Entendeu? Pomba gira. Tranca a rua. Exu caveira. Tem umas coisas brabas aí. Então sempre as pessoas ficam jogando a culpa em algo externo. Né? Você está me entendendo? O Freud, ele, estudando a personalidade humana, ele percebeu uma coisa muito interessante, que ele deu o nome de projeção. Uma síndrome humana chamada de projeção. O que significa isso? Eu vejo no outro os meus defeitos, que eu não consigo enxergar em mim. Então, quando você vê uma pessoa, você fica, tá vendo aquela pessoa? Olha como é que ela é faladora, olha como ela é isso, como é que ela é aquilo. Ela está falando dela mesma. Ela está vendo no outro aquilo que ela não quer ver nela. Ela se projeta no outro. Projeta suas falhas, seus erros em outra pessoa. Porque ela não consegue admitir que a falha está nela. Então, ela cria um fenômeno de projeção. Por isso, uma das técnicas que a gente tem num consultório de terapia, quando você está dialogando com alguém, você faz a seguinte pergunta para ela. Tá? Fale-me de alguém que você não gosta. Isso é uma técnica. Então a pessoa fala, ai, tem meu sobrinho, meu tio, nossa, eu detesto ele. Aí você faz a seguinte pergunta. Mas por que você não gosta dele? O que ele tem que você não gosta? Aí você vai identificar que ele vai falar tudo o que o terapeuta precisa saber que está no cara. Ai, porque ele é isso, porque ele é possessivo, que não sei o que tem. Sabe? Ele começa a se projetar. Ele pega os defeitos dele e projeta no externo. Porque o culpado sempre é o outro. É o outro que está fazendo tudo errado, e não ele. Né? Então, este fenômeno de projeção chama. Não é projeção astral, não. Tá? É projeção da personalidade. Você projeta a personalidade sua no outro. Porque você não quer ver, você não quer enxergar e admitir que tudo isso está dentro de você. Então você vê os defeitos, coloca os defeitos no outro. Mas são os defeitos que estão em você e você não quer admitir. Tá? Então, todos esses aspectos constroem a personalidade humana e a forma como você existe e como você vive aqui. Né? Então vamos supor que você entra numa profunda depressão. E você faz a pergunta, por que você está depressivo? Ah, eu estou depressivo, no caso, porque ela me abandonou. Certo, então eu estou depressivo. E por quê? Por causa de... Né? Você está me entendendo? Então eu vou projetar essa culpa na pessoa, na outra pessoa. Aí você pergunta, mas por que você não é feliz? Aí eu não sou feliz porque ela me abandonou. Mas você se pergunta, por que você não pode ser feliz sem ela? Né? Então você vai ver que você é o culpado de você criar toda uma situação. Você é o culpado de você criar uma ideia de que o outro tem que fazer você feliz. De que o outro é que tem que realizar algo que sempre esteve dentro de você mesmo, você nunca enxergou. Né? Então, a gente encontra demais pessoas assim.
Você quer ver uma questão? O esquizofrênico, ele vai ao extremo disso. Você sabe o que é uma pessoa esquizofrênica? Esquizofrênica é uma pessoa psicologicamente doente. E às vezes seja até caso psiquiátrico, às vezes. Ela vai em um estado de loucura até. O esquizofrênico tem várias personalidades esquizofrênicas. Uma delas é ouvir vozes. Tá? O esquizofrênico, ele ouve vozes e todas as vezes que o esquizofrênico é sempre alguém perseguindo ele. Alguém querendo matar ele. Alguém querendo destruir ele. Alguém querendo passar a perna nele. E fica aquela voz, eu vou te matar, porque você, não sei o que tem, né? E quantas vezes pessoas assim chegaram perto de mim e falaram assim, Laércio, quem está perto de mim? Ele fica falando comigo, ele fica me ameaçando. Eu olho, não tem nada, não tem ninguém. Tudo é fruto da criação da mente da pessoa. O esquizofrênico, ele é assim, ele cria, né, uma personalidade intrusa assim e ele vive aquela realidade. Ele sempre criou algo externo. Um típico clássico que deu aquele filme, né, Uma Mente Brilhante, vocês assistiram? Hã? Vocês assistiram ou não? John Nash. A vida de John Nash, que ele era um grande matemático, economista, né? Ganhou o prêmio Nobel, tudo, e ele era esquizofrênico. Desde que ele ouvia um grupo de pessoas, falava com ele e tal, e essas pessoas, na verdade, não é que são espíritos, não eram espíritos. Tá? Porque o vidente paranormal é uma coisa, o esquizofrênico, ele cria entidades que dialogam com ele. Você está me entendendo? E é muito engraçado. Ele passou a vida inteira, até que no final da vida ele entendeu e controlou, mas nunca as personagens foram embora. Ele convivia bem com ela apenas. Entendeu? Engraçado, tinha uma criança, né? Uma menininha, né? E ele falou, mas que cacete. E ele não entendia que era uma coisa da cabeça dele. Ele achava que era entidade real, pessoas reais. E aí passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, a menininha não envelhece, tá sendo menininha. Pô, tem alguma coisa errada, né? Entendeu? Ele que era cientista, mas até ele começa a falar, mas essa menina não envelhece. Tem alguma coisa errada, por que ela não envelhece? Porque ele tá sempre criança. E todas as personagens que ele criou, nunca envelhecia. Entendeu? Você tá me entendendo? Então, quando o cara é inteligente, ele entende isso. Mas quando o cara é doente mental mesmo, ele não consegue entender. Né? É sempre, e outra, nunca essas vozes estão ensinando, é o mestre, é alguém que está dando altos conselhos. Não, é sempre perseguindo, é sempre negativa, é sempre uma entidade negativa. Por quê? O que ele faz? Ele vai criar uma personagem real agora na mente dele, que está provocando o encosto. Certo? A ponto dele visualizar isso. Não é só ouvir voz, ele cria uma imagem, tem gente. Tá? É muito louco isso aí. Né? É diferente do Divaldo. O Divaldo tinha aquele encosto dele, mas ele via coisas boas também, via a freira, né? Não via só coisa ruim. Esse é um ponto-chave da questão. Muito bem. Hã? Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para tentar resolver os problemas. Esquizofrenia? Tudo tem jeito nesse mundo. Mas tudo depende, né, da capacidade psicológica da pessoa de vencer a barreira, né? Entendeu? Ela tem que... você tem que admitir. Porque a maior parte das pessoas chegam perto de mim, quando eu falo que não existe nada da cabeça dela, ela não acredita. Não, você não está vendo nada, porque o cara está aqui e tal. Eu falo, porra, meu, você não consegue convencer. Se ela não quiser ser convencida, é difícil. É difícil. Né? É complicado. Ih, já peguei cada caso. Né? Pior não é isso. O pior é gente que fala que tem contato com ET. Isso é a pior coisa do mundo. Porque você também, você cria, né? Você cria. Quer ver? Vou explicar uma coisa muito interessante para você. O maior de todos os mestres, e mesmo os ETs, jamais eles dão uma ordem para você. Jamais eles dizem o que é que você tem que fazer.
que estaria interferindo no seu livre-arbítrio, e era uma intervenção na sua vida, uma intervenção kármica. Ele pode dar conselhos, pode falar, mas jamais dizer, você faz isso, agora você faz aquilo. Agora... Quantas pessoas eu não vejo, porque o ET mandou eu fazer isso, porque ele falou para fazer isso, ele mandou eu fazer uma reunião, uma coisa assim, reunir... Você já começa a desconfiar, você fala, porra, meu. Os ETs não agem desse jeito, não funcionam assim, né? Então você já percebe que é um tipo de criar, por exemplo, quando a vida, você quer ver que interessante? Quando a vida do cara é uma bosta, é uma merda, o que ele faz? Ele tenta criar uma realidade alternativa. E nessa realidade alternativa, ele vai criar um monte de personagens, de situações. Ele quer mudar até o nome dele. Né? Não, porque o ET disse que eu sou um extraterrestre, meu nome é Jal com Linko. Né? Bota um nome desgraçado lá que ninguém sabe, né? E já fica um outro nome. Quantos esotéricos eu não vejo que tem um nome extraterrestre? Você não tem noção. Porque ele necessita criar uma realidade oculta para se mostrar que ele é algo muito maior do que ele se apresenta aqui. Você está entendendo que ele é algo muito melhor, né? Que ele não consegue entender essa personalidade dele. Então ele cria, a gente chama de realidade alternativa. Né? E eu estudei com gente boa, cara. Não vou nem falar o nome para vocês. Né? Mas eu fui aprendendo como o ser humano se comporta, aonde estão os problemas, onde estão os defeitos, como é que eu posso ajudar alguém se eu não conheço nem a mim mesmo. Eu também tenho que conhecer os meus defeitos, os meus erros, onde estão as falhas da minha personalidade. Né? Então, nós criamos essas questões chamadas realidade alternativa. E dentro dessa realidade alternativa, né, nós vamos criar, né, nós vamos fazer uma segunda coisa, uma outra síndrome freudiana. Freud foi bom, cara. O Freud é o seguinte, ele foi um grande cientista. Ele sacou muita coisa legal, tem muita coisa legal. O único pecado desses caras é não entender de vida após a morte. Você está entendendo? Tem muita coisa legal da personalidade que é uma coisa do estudo, a gente chama comportamental. Você dentro de uma sociedade, você vai se comportar dentro do que manda aquela sociedade. Certo? Se a sociedade manda você competir, você vai competir. Sabe? Então é mais ou menos por aí.